Olá, signo de Aquário. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, sejam bem-vindes. Meu nome é Letícia, para quem está chegando por aqui agora, e vim trazer a leitura do mês de março de vocês, meus amores. Como é que vai funcionar essa leitura deste mês, tá? A gente vai começar aqui com o Tarô dos Orixás, trazendo qual orixá regente do seu mês. Depois eu vou trazer um olhar para a tua área profissional e barra financeira, com outros oráculos. Também iremos ver relacionamento. Depois a gente dá um mergulho um pouquinho mais profundo com o oráculo das sementes, para olhar um pouquinho de maneira mais estendida, né? Um direcionamento aí desse oráculo que é tão conectado com a Mãe Terra. E finalizamos com o conselho das cartas do caminho sagrado, ok? Recados importantes, é uma leitura coletiva, portanto, tenham sabedoria e discernimento para adaptar aí para a realidade, para a situação que você está vivenciando. São muitas pessoas assistindo, então eu não consigo trazer exemplos específicos para cada um de vocês, tá, pessoal? Caso a sua energia ressoe com a minha, na descrição eu deixo o link para você saber como funcionam as minhas consultas particulares e se você sentir, você agenda uma data comigo, agenda sua consulta. Vai ser um prazer receber você aqui desse outro lado e abrir os oráculos somente na sua energia, tá bom, Aquário? Deixo também, tá, os links das minhas redes sociais vizinhas, se você quiser me seguir por lá também. Todos vocês são muito bem-vindos por lá. Por lá eu estou há muito mais tempo, inclusive você consegue expandir um pouco mais sua visão sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho, até porque eu tenho outras frentes de trabalho. Além dos oráculos, lá pelo Instagram você consegue compreender um pouquinho mais, tá? Quero convidar vocês já para deixar a curtida, deixa seu like nesse início de vídeo. Se aparecer a opção do hypar aí, pessoal, por favor, clique nesse hypar. Tô com a meta de chegar também nos 3 primeiros 1.000 inscritos, né? A gente chegamos nos 2.000, vamos agora para os 3.000 e conto muito com todos os aquarianos que chegam por aqui. Então, se você é novo, nova, já se inscreve aí, tá bom? Mas acho que é isso. Vamos lá, respira, aquário, se conecta aqui comigo, com o tarô dos orixás, com o seu campo, que você saia daqui muito melhor do que quando você chegou, tá bom? Vamos lá? Hum, Vamos ver qual que é o orixá que vai reger. Que mês o signo de aquário? Oxalufã, Oxalufã, parece que tem uma... Seguinte, quero já dizer assim que eu não sou da religião, tá, pessoal? Trago o tarô dos orixás de um lugar de muita humildade, de muito respeito, de aprendiz do que eu tô vendo por aqui. Nunca estive na religião do candomblé em si, mas sim, já fui umbandista. E carrego ancestralidade pelo meu bisavô, que foi um homem da Angola, escravizado do quilombo de Arturos, que fica em Contagem, Minas Gerais, tá? Eu tô, inclusive, para ir lá, porque estou aqui em São Paulo. Então, assim, já vou dizendo que talvez, se tiver alguma palavra aqui que não seja em português, eu pronuncie de forma errônea. Dei uma colherzinha de chá para a pessoa aqui. Inclusive, teve um rapaz, eu esqueci o nome dele, que ele foi muito gentil, ele colocou no comentário como que se pronuncia a palavra que eu acredito que deve ser em Yorubá, mas em português. Então, assim, esqueci o nome dele, mas já quero deixar aqui a gratidão. Vamos lá. Oxalufã. Oxalufã é um orixá velho e sábio, calmo, muito simples, mas de muita dignidade. Costuma desejar votos de felicidades, longa vida, fecundidade para as mulheres, prosperidade e proteção contra os elementos ruins da vida.
Na Bahia, as cerimônias das Águas de Oxalá, onde é feita a lavagem do chão da Basílica do Senhor do Bonfim. Ferramentas ou símbolos desse orixá, a paixorô, não sei se é assim que fala, tá, gente? Mas é o cajado, com todos os orixás, né? Que representa as gerações, mãe, pai e filho. E o pombo, que significa a paz entre todos. E a saudação deste orixá, que é Epababá. Epababá. Se você sentir, comenta aí, tá bom? Já vai abrindo seu coração para receber essa bênção de Oxalufã, né? E ativando essa energia no seu campo para o mês de março. Oxalufã, então, ele traz uma mensagem de renovação e entendimento, tá? Renovação e entendimento. Um orixá muito sábio, né? Muito calmo, de muita proteção, muito interessante, hein? E aqui momento de renovação e muitos entendimentos. Então, março, né, é sobre aquário, muitas compreensões, talvez muitas viradinhas de chave acontecendo, muitas clarezas no mês de março. Interessante. Vamos então expandir na sua vida profissional, barra financeira, como é que essa energia aqui ela se desenvolve. Gostei dessa energia de Oxalifã. Baralho cigano, tá, pessoal? Para Santa Saracali. Peço licença aqui para acessar a egrégora dos ciganos e ciganas, que fazem parte da família ancestral espiritual do signo de Aquário. Essas são as energias, orientações, conselhos, alertas para o mês de março. Aqui para os aquarianos, vida profissional, financeira, a carta dos pássaros, a carta da árvore, a carta da chave. Me fala sobre os pássaros. Olha, a gente virou aqui os ratos. Eu vou aceitar aqui a aliança. A árvore. No quê? A chave. O sol. Fundo do deck, a serpente. Gente, que energia é essa? Que energia é essa? Bom, aqui já claramente uma mudança radical na vida profissional de alguém aqui de Aquário, tá? Aqui eu vejo pessoas tendo uma clareza. Lembra que falou ali de muita, né? é, na verdade, entendimento, tá? É, aqui vocês, tá? Tem gente que trabalha em algum lugar aqui e vai em março conseguir de verdade enxergar o quanto que esse ambiente que você trabalha é tóxico, desgastante. E ao mesmo tempo, sabe o que está me vindo aqui intuitivamente? É como se essa pessoa que vai perceber esse ambiente tóxico ou que são pessoas tóxicas, você tem um sentimento de muita gratidão, você tem um amor por esse trabalho muito grande, que talvez foi até isso que meio que impediu de você perceber que já deu ali para você, tá? Mas no mês de março essa clareza vem. Porém, contudo, entretanto, não veja isso, tá, como algo totalmente negativo, porque tirando a carta dos ratos, todas as outras demais cartas que estão aqui são extremamente positivas.
Aqui tem prosperidade, aqui tem soluções financeiras, tá? Aqui tem você sim, tá? Percebendo as cobrinhas do ambiente de trabalho, ou enfim, adaptem aí, tá? Não necessariamente uma pessoa que só trabalha em algum local, mas você vai perceber de fato quem é quem, tá bom? Tem aqui oportunidades, pessoas talvez que estão aguardando uma resposta para uma vaga, sim, no mês de março aqui tem um grande sim, tá bom? Tem um grande sim, único alerta aqui mesmo é assim, olha, só avalie se não vai ser um trabalho que vai te desgastar mais do que, vamos dizer assim, o que seria saudável, tá? Tem uma questão aqui de aquário, ficar um pouquinho atento, porque essa energia, ela tá no campo de vocês, tá? Mas assim, tem parcerias, tem sociedades, tem você encontrando com pessoas, talvez fechando projetos e projetos muito mais alinhados com a energia que você está. E aqui são pessoas que têm a mesma visão em relação a crescimento, expansão, realizações, tá? E lá pelo meio do mês, tá? Poderia dizer que a partir do dia 14 tem aqui uma surpresa do universo. Tem algo que vem aí, uma notícia, enfim, tem a partir do dia 14, tá? Fiquem atentos nessa data. Tem algo que vem assim sendo entregue para vocês de aquário, tá bom? Olha só, e tá muito conectado aqui ao dinheiro, à prosperidade, a algo que vai te fazer crescer, expandir, tá? Então pode ser sim, inclusive aqui, oportunidades de você, sei lá, fazer um trabalho extra, ou, enfim, gente, inúmeras possibilidades, tá? Mas é muito bom. É muito bom, tá? Aqui tem a carta do Sol, né? Para quem conhece o baralho cigano, muitos oraculistas falam, né? A melhor carta do baralho cigano, porque ela é um enorme sim, né? É um processo de cura muito grande, é você conseguindo, de fato, alcançar, realizar, você está magnetizando, o seu brilho, ele está totalmente para fora. E olha como que ela está simplesmente embaixo da chave, que é outra carta maravilhosa, que fala sobre soluções, realizações, portas se abrindo, sabe? Possibilidades chegando no seu campo. Então, assim, financeiramente falando, Aquário, de fato aqui confirmando o que o Xalufan trouxe sobre renovação, renovação, tá bom? Uma grande renovação aqui na vida profissional, financeira, e você conseguindo, até me vem agora uma outra coisa aqui, que é você conseguindo transformar o veneno em antídoto, sabe? Talvez aqui eu possa estar falando com pessoas que passaram por situações de traição no trabalho, pessoas que te enganaram, pessoas que mentiram, pessoas que tentaram passar a perna, pessoas que duas caras, né? Essa coisa da máscara, pessoas que você confiou. Só que em março vem essa renovação, vem o universo com essa energia aqui muito divina, muito maravilhosa, que a partir do dia 14 em especial, tem algo que chega aqui no campo para algumas pessoas de Aquário que estão se identificando com tudo isso aqui que eu tô falando, tá bom, meus amores? Eu vou colocar para cá e vamos trazer agora aqui um outro oráculo para a gente olhar as energias de relacionamentos, tá? Relacionamentos para quem tá solteiro, para quem tá casado, noivos, enrolados, interpessoais também, né? Eu vou ler o que vier aqui, às vezes, né? Não vem especificamente muito focado para
solteiros, mas enfim, eu gosto de deixar muito livre, mas ao mesmo tempo eu me conecto aqui para tentar extrair o máximo de mensagens que o oráculo quer trazer, tá bom? Esse aqui é o baralho de Exu, Aroie, salve as forças dos guardiões. Vou pedindo aqui licença para essa energia. E o signo de Aquário, salve as forças dos guardiões da minha família ancestral espiritual. E salve as forças dos guardiões da família ancestral espiritual dos aquarianos que estão conectados com essa leitura. Quais são os conselhos, alertas e orientações para a área de relacionamento aqui nos aquarianos? Mês de março, o cão, hum, a luz vermelha acesa, o colar arrebentado. Fala sobre esse cão. Vou pedir uma clarificação aqui, tá? Então, ó, aqui é a carta que virou. Uma calça de homem. As borboletas sobre a flor. Então, a balança. Fundo do deck, a poltrona negra. Vamos lá. Seguinte, pessoal, aqui de cara já tem uma mensagem assim. É, tem uma energia masculina que vocês precisam ter cuidado, tá? No mês de março, pode acontecer aí, por exemplo, aqui, para quem tá casado, ou para quem tá namorando, ou para quem tá conhecendo alguém. Tem uma questão aqui, pessoal, de alguma situação onde você vai ser colocado num lugar de onde você vai se sentir injustiçada ou injustiçado, tá? Por conta dessa carta da balança. Talvez uma discussão ou uma tentativa que vocês já estão há algum tempo, sei lá, querendo separar, querendo divorciar. Nessa carta do colar arrebentado, ela traz essa energia, tá bom? Também pode estar voltado aqui para amizades, tá? Lembra que eu falei que também eu vejo aqui situações de relacionamentos interpessoais, mas para outras pessoas aqui pode também ter assuntos de justiça envolvidos, tá? Pode ter sim aqui uma, um encontro, tá? Após o resultado aí de um processo na justiça, onde essa pessoa queira te trazer ou até mesmo numa audiência, sabe? Trazer situações que, na verdade, ali é irreal, não é a realidade, tá? Só que, assim, fiquem tranquilos, tá? Primeira carta que caiu, o cão, essa carta se refere à presença de um Exu na sua energia no mês de março, tá? E a carta da balança, aqui, junto com essa carta das borboletas sobre a flor, é sobre, por mais que aconteça essa situação desafiante, o resultado final para você é positivo, tá? É positivo porque tem aqui um guardião que vai estar auxiliando nessa questão aí, tá? Relacionada à justiça. Aqui eu posso estar falando, inclusive, com pessoas também. Aí vocês adaptem se é você ou se é a outra pessoa, tá? Alguém que pode estar passando por alguma situação de depressão,
alguma questão psicológica, ou até mesmo sentindo algum tipo de magia no campo, tá? O fato é que no mês de março vocês recebem a ajuda de um guardião, tá? Que vem para de fato auxiliar vocês a conseguirem, aliás, não permitir que vocês sejam afetados por uma energia masculina que está aqui presente, tá? Tem uma energia masculina que vai tentar afetar aqui vocês de aquário, tá? Mas não vai conseguir porque esse Exu aqui não vai deixar não, tá bom? Ó, o perfil de uma mulher, os cristais, confirmando mais uma vez a presença da espiritualidade, de energias ao seu favor, espiritualidade maior, o vaso de flores. Tem algumas pessoas aqui, olha, a porta da rua, que tem um tranca-rua e tem inclusive uma pombogira, rosa vermelha, tá? Então, assim, seria interessante se você tem conexão com seus guardiões, se você tem conexão e você faz, por exemplo, já essa conexão com velas, enfim, se conecta, sabe? Acende uma vela, agradece, faz uma sua ritualística. Se você não tem, escuta um ponto, ou simplesmente faz um rezo, uma oração agradecendo, tá? Aqui, até eu senti uma coisa aqui no meio da minha cabeça agora, é como se em março vocês vão sentir de fato assim, é, que alguém vai trazer algo que vai deixar vocês com uma certa dor de cabeça, uma preocupação, sabe? Aqui tem muito uma coisa de realmente algo que se rompe, tá? Lembrem-se de adaptar, pode ser relacionamento afetivo, pode ser amizade também, tá? Aqui é relacionamentos como um todo. Pode ser que você que está conhecendo alguém já comece a perceber os comportamentos dessa pessoa meio tóxico, sabe? Valores e princípios dela que não estão, batendo com os seus, e, gente, né, isso é algo assim muito real e verdadeiro. A gente precisa ter essa maturidade quando está conhecendo alguém antes de definir, sabe, se vai levar para um relacionamento sério, valores e princípios, visão de vida, sonhos, porque se você tem uns sonhos, a outra pessoa tem outros tipos de sonhos, você tem uns certos valores e princípios, a pessoa tem outros valores e princípios, vai dar mel. Não vai dar bom, não vai dar bom. Em algum momento vai se tornar assim algo, grandioso de trabalho, sabe? Para você depois tentar resolver. Então, assim, temos essa energia aqui, tá? Mas assim, positiva, positiva no sentido de muita proteção espiritual dos guardiões, gente. Guardiões, quando eles estão na área, meu amor, tem não, não tem. As pessoas podem tentar colocar a mão na gente, em você, mas não conseguem, tá? Agora vamos para o oráculo das sementes, que são lançadas nessa cesta indígena maravilhosa do povo Iacanauá. Para quem já conhece, passa um pouquinho aí para frente, eu vou explicar aqui para quem está chegando agora. Acredito que entre hoje ou amanhã, mais tarde da segunda-feira, tá? Eu vou estar subindo o vídeo aí para deixar especificamente, para não precisar ficar explicando, né? Eu sinto que é importante eu falar porque esse oráculo, ele não existe em lugar nenhum, tá? Pelo menos, é, nunca vi, tá? Ele é um oráculo de minha autoria, onde, na verdade, foi através também do meu filho, desde quando ele tinha 4 aninhos, né? Então, aqui atrás da minha casa tinha essa árvore, ele ia brincar e ficava trazendo para mim sempre sementinhas. E eu fui guardando, guardando, até que 8 anos depois, no caso, ano passado, eu já estava desde 2020 nesse caminho de aceitei o chamado da minha ancestralidade, de olhar para as minhas raízes, de resgatar minhas raízes ancestrais originárias, indígenas, né? E também saber desse lado da África. E a conexão foi muito forte, de eu sentir que elas queriam trazer mensagens, tá? Então,
São 40 sementes, cada semente tem uma palavra. A primeira palavra é raiz, a última é expansão. Então, é um oráculo de um autoconhecimento muito profundo, muito conectado com a Mãe Terra. Pode ser que tenha pessoas que não consigam compreender, eu sugiro assistir mais uma vez esse pedaço, tá? Ou se você quiser abrir na sua energia, me chama pelo link que vai estar na descrição. E aí eu abro as sementes para você, a gente conversa de maneira mais próxima, mais íntima, para estar trazendo as mensagens específicas para você, tá bom? Então apenas respira, abre o coração e vamos ver qual é o direcionamento para o mês de março para vocês de Aquário. Bora lá. Aquário, março. Já estava querendo abrir ali antes eu chacoalhar. Muita energia. Agora é o seguinte, eu faço a separação das sementes que não viraram a palavra para cima, tá? Por que que eu faço isso? Porque eu precisaria de pelo menos 40 minutos só para ficar no oráculo das sementes, tá? E como aqui eu preciso otimizar o tempo, as leituras mensais geralmente já são mais extensas, então por isso que eu não faço a leitura dele completo, tá? A leitura completa é na consulta particular. Ó, lembra que eu falei muita energia? Viraram muitas palavras. Ó, todas essas aqui, ó, estão viradas. E as que não viraram, tá aqui. Eu acho que é a primeira vez que acontece isso de ter virado muitas sementes dessas leituras do mês de março. E a primeira semente que caiu aqui em cima, ó, vocês não estão vendo? Mas, ó, portal, tá? Eu já vejo aqui que março vocês estarão sendo convidados, convidadas a atravessar um portal, olha só, raiz invertida, ossos, um portal para olhar para a ancestralidade de vocês, tá? Lua invertida, alegria também invertida. Aqui, situações que vão mexer com o emocional de vocês, com as águas de vocês, o trovão, confirmando, né, algo que chega como uma energia de um trovão que vai dar uma remexida, sim, na questão de alguns até questão de autoestima, autoconfiança, tá? E aí, o convite inicial aqui do mês de março é assim, olha. Bora, bora olhar para essa ancestralidade, para pegar a força da sua raiz, porque, gente, né, eu sempre gosto de trazer os exemplos da Mãe Natureza, que para mim é a maior mestra professora aqui na Terra. Não tem uma maior que ela, que a Terra, né? Um fruto, né, madurinho, uma manga que a gente pega lá docinho, gostosa, só tá naquele ponto porque ela tá numa árvore saudável que tem raízes profundas, né? Raízes fortes. Então, nós somos natureza também. A natureza não é as árvores do parque lá fora, não é a praia, não é a cachoeira. E muitas das vezes o ser humano, ele não se enxerga como natureza devido à desconexão, à desfragmentação que aconteceu período pós-colonização, 1500, né? De 1500 para cá várias e várias e várias camadas, né? Que até hoje a gente vê, por exemplo, ano passado, 2025, que foi autorizado pela primeira vez um bebê ser registrado no cartório com o nome do povo indígena que ele pertence, porque até então era proibido, os cartórios não permitiam, simplesmente. Então, olha o apagamento, né? Essa quebra, tá? Então, aqui vocês têm uma situação aí que vem, que vai colocar vocês nesse processo de reflexão, de assim, sabe? Às vezes até pessoas que já fazem terapia, que estão no autoconhecimento, né? E muitas das vezes, né, eu tenho aprendido que eu tô fazendo uma pós-graduação. Gente, desculpa algum barulhinho que tá vindo de água, tá?
Eu espero que não esteja atrapalhando tanto. Deixa eu até puxar mais perto aqui. Às vezes a pessoa pode fazer terapia muitos e muitos anos, muito tempo, mas ela ainda pode sentir um vazio aqui dentro. Ela pode sentir que ainda falta alguma coisa. E esse vazio, essa sensação de que falta alguma coisa é exatamente resgatar a ancestralidade. É aceitar, né, que a gente tem uma raiz, todos nós temos. Então, é aceitar, olhar, né, e buscar, olhar para aquilo ali, se aproximar das histórias, né? São muitas camadas, né? Então aqui tem esse convite, tá bom? E olha só, expansão. Ou seja, aqui você tá com a energia da última semente desse oráculo, que é assim, existe a possibilidade de você expandir em alguma área da sua vida. Vamos avançar aqui para a gente ver o que mais, tá? Pólen, sabedoria invertida, água, raio, podemos ter aqui filhos de Ansan, aceitação. Coragem invertida e ventre invertido. E aqui embaixo a gente tem um amor. Qual que é a próxima mensagem aqui, tá? Aqui a gente tem pessoas precisando olhar para sua linhagem feminina, olhar para sua linhagem materna, para as mulheres que vieram antes de você, conectadas à mãe, tá? Então, por exemplo, não é a sua avó, a mãe do seu pai, não. Conectados mais à ancestralidade do ventre ao qual você ali, de fato, veio sendo gerado, tá? Então, talvez aqui tem pessoas com alguma questão precisando resolver com a mãe, tá? E aqui, o que que as sementes estão trazendo? A gente tem aqui a sabedoria invertida e a coragem e o amor. Ou seja, pode ter pessoas aqui que ainda não se sentem amados pela mãe, pessoas que talvez tenham uma questão de viver mais com medo até da própria vida, medo de se expor, tem alguma questão de falta de coragem, tá? Algo falta, tem uma falta aqui de coragem para algo relacionado, às vezes até uma questão de você, vou trazer um exemplo muito simples, que é muito é raro, é raro, mas acontece muito. É, você não tem coragem de demonstrar seus sentimentos. Por exemplo, você tem receio de chorar. Você é uma pessoa que às vezes quer se mostrar mais fortona, mais fortão. E por que que eu tô vendo isso? Porque a energia feminina, ela é esse lado do sentimento, esse lado que é muito mais conectado com isso, né? De demonstrar essa vulnerabilidade. E aí existe um outro ponto que muitas pessoas confundem também, né? Vulnerabilidade com fraqueza. E é diferente. Vulnerabilidade é diferente de fraqueza. Na vulnerabilidade, nós encontramos força. Fraqueza é um julgamento. Fraqueza é simplesmente uma desconexão imensa de alma, corpo e espírito. A vulnerabilidade é quando a gente, por exemplo, se permite simplesmente chorar, reconhecer a nossa humanidade, reconhecer que as nossas emoções, elas só querem passar, tá? E aí aqui me fala até de pessoas que esse portal, ele vai trazer a possibilidade de você se tornar uma pessoa mais sábia, porque a gente tem a semente da sabedoria invertida, ou seja, talvez aqui tenha aquarianos tomando algumas decisões mais pelo mental, mais pela razão, e não tão conectados com a alma de vocês. E isso pode ter colocado vocês em situações emocionalmente desafiantes, que em março retorna,
com a possibilidade de você agora se alinhar de uma maneira mais fluida, desde que você aceite olhar para isso, né? Um minutinho, gente. Gente, voltei. Me desculpem, tá? Tem um barulho de água aí, enfim, fui ali tentar. Espero que vocês estejam ouvindo, tá? Bora lá. Então, talvez aqui eu tô falando com pessoas de aquário que até estão vindo passando por aí por situações emocionais que onde o seu emocional é mais te atrapalhou do que te ajudou, tá? Então, por quê? Porque tem aqui uma tarefinha da sua jornada de alma que está conectado pelo que as sementes estão apresentando aqui, a uma reconexão, a um realinhamento, a uma ressignificação com ventre, a tua energia feminina, se você é mulher, né? Porque está conectada com a tua mãe. No caso, se você é homem, você também tem energia feminina e masculina, todos têm essas energias, tá? Perdão pela fala. Então, aqui tem uma questão, inclusive, de vocês. Olha só, a semente da expansão, ela está conectada com o pólen. Ou seja, tem gente aqui que talvez até trabalhe na internet e no mês de março vocês recebam essa, essa multiplicação. Então, por exemplo, você tem um canal no YouTube, seu canal começa a crescer, seus números começam mudar, tá? Ou você tá para receber um aumento de salário, ou você tá para adaptem para a realidade de vocês, tá? Tá há algum tempo tentando aí subir de cargo, ou você tá tentando comprar, sei lá, uma chácara, um carro, não sei o que que é expansão para você, tá? Para cada um é uma coisa. Só que essa expansão com pólen, ela tá antes aqui dessas questões com energia feminina, com a mãe. Então, você precisa olhar para isso, para que a sua expansão, a sua multiplicação, você consiga expandir, você tem que olhar para isso aqui. É uma etapa, tá vendo? Você precisa pular essa etapa, você precisa ultrapassar esse desafio, para que daí a expansão, vê que até o caminho aqui está bloqueado, ó. A expansão, o pólen, e aqui, ó, bem na frente, água, aceitação, coragem, tá travando, tá? Se você é mulher aqui, é, a semente do ventre, ela também pode estar falando aqui e trazendo. Você pode buscar, por exemplo, o auxílio de uma profissional de ginecologia natural para fazer um acompanhamento, um tratamento de vaporização do útero, para ajudar você a desbloquear, a ressignificar traumas, bloqueios que estão grudados ali no seu útero, porque isso é real. Nós, mulheres, né, a gente carrega todos os traumas das mulheres que vieram antes da gente, principalmente nessa questão ali, né, de útero, de sexualidade. Então, março é um mês importante para fazer isso também, tá? Tá aqui, ó. É muito forte a energia desse processo aqui, tá? De vocês também curarem, trazerem essa renovação. Lembra de o Fan? Trazerem esse entendimento de olhar para essas camadas profundas também, tá? Aqui, para quem é mulher, isso que eu tô falando da vaporização do útero, tá bom? Procurem profissionais. Não procurem receita de chat PT, não procurem receita de IA, de Google, por favor, porque isso envolve ervas, isso envolve camadas emocionais, isso envolve traumas, então você precisa ter alguém que te acompanhe nesse processo, porque senão você entra num looping, depois você não consegue sair dali, tá? Então, cuidado. Olha só.
Sombra, vamos para o próximo recado. Sombra, caverna, fogo meio invertido, visão meio invertida também, e a caverna também meio invertida. Aqui tá importante no mês de março vocês conseguirem tirar um tempo para vocês entrarem dentro de vocês, e irem para essa caverna de vocês, tá? Aqui pode ser, por exemplo, um processo onde você se distancia um pouco das redes sociais, tá? Mas pode ser também você aceitando menos convites para ficar indo nos lugares que você talvez vai ser convidado. É uma coisa muito de você ficar mais na sua no mês de março, porque aqui, tá? É um processo que você vai estar olhando para a sua sombra. Essa questão do feminino aqui é uma sombra. E sombra não é nada assim coisa do mal, gente. Por favor, vamos trazer entendimento para isso. Eu, como escorpiana, tenho esse lugar de fala, porque nós, escorpianos, a gente vive atravessando sombras naturalmente, né? Não é à toa que a carta no tarô nossa é a morte. O baralho cigano é o caixão. A sombra, ela só quer ser vista e respeitada. Então, por exemplo, essa questão aqui da energia feminina conectada com as mulheres, tá? Como que eu posso trazer para vocês? Talvez as mulheres que vieram antes de você, por exemplo, a filha com a mãe, sempre tiveram brigas. Por exemplo, a sua mãe com a sua avó. Nunca se deram bem. E aí você também não se dá bem com a sua mãe. E aí, se você for conversar com a sua mãe ou com a sua avó, se elas estiverem vivas, talvez você descubra que a sua avó com a bisa dela também não se davam bem. Olha só a repetição. Isso é um processo o quê? De sombra. Por que que é um processo de sombra? Porque ninguém olhou para aquilo ali para tentar fazer diferente. Então, enquanto está se repetindo, é um processo de sombra. Mas, Letícia, o que que tem a ver quando você fala sobre respeitar? É olhar, por exemplo, para essa situação, pegar esse exemplo, eu não estou dizendo que é o que eu estou vendo aqui, tá? Esse é um exemplo. Cada um aí adapta para a realidade de vocês, com relação ao que acontece com a sua linhagem feminina. Às vezes é uma linhagem feminina de mulheres que sempre foram traídas, ou que sempre foram submissas, ou que sempre ficaram dependentes emocionais, financeiras, ou mulheres que não sei, né? Aí lembra? Lembra o portal de resgate da ancestralidade? Então você vai precisar resgatar e conversar assim, entender de onde você veio. Senão você vai ficar nesse processo e ser mais uma da sua árvore genealógica, da sua linhagem, que vai ficar nesse processo de repetir. E se você tiver filha, vai para sua filha resolver, né? Então, assim, eu não sei você, mas eu tenho um filho. O que eu puder fazer para deixar para o meu filho mais leve os processos da vida, eu estou tentando resolver. Eu falo, costumo falar assim, eu posso morrer, vou morrer atirando, mas eu vou morrer tentando, sabe? Então, é sobre a gente tentar resolver aquilo que a gente tem consciência. E se a gente tem consciência, a gente também vai ser, de alguma maneira, não cobrado, mas a vida vai exigir mais da gente, de alguma forma, assim eu acredito, tá, gente? Então, aqui, respeitar essas histórias, né? Poxa. Minha mãe não conseguiu se resolver com a minha avó, minha mãe não conseguiu sair daquele laço de dependência, mas graças ainda a tudo isso que aconteceu, por isso eu tô aqui. Então, se a gente for parar para analisar direitinho, a gente começa a enxergar a força que a nossa mãe, que a nossa avó teve, né? De alguma maneira, a gente só tá aqui por causa deles, delas, dessas pessoas que vieram antes da gente. E nesses pequenos resgates, por mais que você não imagine, mas isso vai preenchendo. E tem uma força que começa a voltar aqui, porque a partir do momento que a gente vai tomando consciência, fala, caraca, eu não suportaria passar pelo que a minha avó passou. Eu não suportaria passar pelo que a minha bisa passou. E olha a minha vida, por que que eu tô reclamando?
Vocês estão entendendo? Então, para que você tenha entendimento que o Xalufan trouxe, para que a sua vida se renove, Aquário, você no mês de março vai ser convidado a ficar mais quietinho na sua. Entrar dentro da sua caverna para olhar para isso. E se você puder, se você tiver como fazer uma fogueirinha no quintal de sua casa, ou se você tem aí uma churrasqueira, não sei. Escreve no papel, na lua minguante do mês de março, tudo que você não quer mais, que te atrapalha, sabe? Então, por exemplo, tristeza, ó, aqui a gente, né, alegria é meio invertida, então, tristeza, instabilidade emocional, insegurança, tudo que você não quer mais na sua vida, coloca no papel e na lua minguante. Acende um fogo ali, porque água, terra, fogo e ar são os nossos ancestrais mais antigos. É um espírito. O fogo é um espírito. Então, se conecta com esse portal, com esse espírito do fogo na lua minguante e joga ali para você fazer esse processo de transmutação, tá bom? Você pode fazer isso aí sozinho. Transmuta, escreve tudo no papel, entrega pro fogo e pede. Faz um rezo ali, conversa com o fogo, pede para ele te ajudar a transmutar, tá bom? Isso não é uma coisa que você precisa ir num terreiro, não, gente, o fogo. Qualquer pessoa pode fazer uma fogueirinha, pode fazer essa conexão, isso é ancestral. Isso não é um rito de nenhuma religião específica, tá bom? Vem dos nossos ancestrais indígenas, africanos, tá? Simplesmente você vai jogar um papelzinho ali com a escrita daquilo que você não quer mais para sua vida, tá bom? Próximo recado, caminhando para o final, floresta meio que invertida, conexão meio invertida, renascimento em meio invertido, silêncio invertido, tá? Então, aqui o que acontece? Se vocês conseguirem entender tudo isso aqui que eu tô trazendo, tá? Vocês têm um processo aí de renascimento lá no fim do mês, tá? Para auxiliar vocês a renascerem, saírem desse lugar de sombra emocional que não tá legal, mais uma vez o silêncio aqui confirmando, você precisa ficar mais quietinho na sua, falar menos, interagir menos, postar menos coisa da sua vida. Talvez tem gente aqui que tudo fica fazendo story, tudo fica colocando status, tudo fica colocando lá nas redes sociais. Para com isso. Rede social não é psicólogo, rede social não é terapeuta, tá, gente? As pessoas querem nos ver bem, mas não que nos querem ver melhor do que elas. Se proteja. Para de ficar postando, porque de verdade, gente, eu tô há 9 anos no digital. Eu já passei por muitas e muitas poucas e boas de escutar de mentores que eu contratei. Ah, você tem que falar da sua vida particular, íntima, lá nos stories, tá? Porque as pessoas gostam de saber e tal. E toda vez que eu postava, depois minha vida virava um inferno. Então, assim, é pura ilusão, pura ilusão, pura ilusão. Não se compare com a Virgínia, não se compare com o influencer lá que tem milhões de seguidores. Eles têm milhões de seguidores, mas quando eles estavam lá atrás, no anonimato, lá atrás no anonimato, provavelmente eles não fizeram isso. Então, se você não é uma pessoa de milhões de seguidores, não se iluda achando que as pessoas estão admirando o que você está postando no sentido de te mandar votos de prosperidade e abundância. Não, não, tá bom? Então, assim, é mais pezinho na terra o possível no mês de março em relação a interações, tá? Porque o pedido aqui fica mais quietinho na sua, momento de silenciar, ir para dentro da sua caverna, para você meditar, refletir, para buscar o entendimento sobre esse processo de sombra que você está passando. E o Xalufan está na sua energia, inclusive para te auxiliar nisso. Último recado das sementes. Tambor, olha aí a ancestralidade. Caminho, entrega, confiança invertida.
A única semente invertida das quatro últimas sementes da sua tiragem, das suas sementes. Ou seja, aqui, meu amor, não adianta não. Aqui eu tô falando com pessoas que têm, sim, uma raiz enorme. Vocês têm, inclusive, aqui caminhos de levar essa sua ancestralidade de uma maneira muito mais expansiva para a sua vida do que você talvez está imaginando. Talvez tudo que você imaginou sobre ancestralidade até aqui ainda é só a ponta do iceberg de tudo que você pode acessar, tá? Porque tambor, caminho e entrega juntos, só que tem a confiança invertida, ou seja, é que você ainda não está acreditando, você não confia. Talvez porque você vem de uma família ou você se tornou, por exemplo, como aconteceu comigo, no meio da minha vida, né, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu me tornei evangélica e aí começou a encher minha cabeça de muitas crenças, de medo, medo de vela, medo disso, medo daquilo. Fui 8 anos evangélica, não tenho nada contra, tá bom? Se você é evangélico tá me ouvindo. Mas na minha história foi assim um degrau que eu precisei obter ali alguns aprendizados. Depois que eu aprendi tudo que eu tinha para aprender, pronto, meu ciclo se encerrou. Porque a vida é isso. Mais uma vez o ensinamento da nossa grande mestra Mãe Terra. A vida é feita de ciclos. Ninguém está aqui na Terra para ser a vida inteira uma coisa só. As estações nos ensinam isso. Eu estou falando isso o tempo todo. Estação da primavera, do inverno, do verão, do outono. Chega e vai embora, chega e vai embora, chega e vai embora, chega e vai embora. E cada uma traz sua sabedoria, cada uma traz aprendizados. Então, não é sobre a gente não vai ser aquilo a vida toda. Agora, ancestralidade não tem como tirar da gente, porque é a nossa composição, é a nossa química, é o que a gente é. Religião é uma coisa que a gente vai lá e escolhe estar. A partir do momento que eu, Letícia, aprendi o que eu tinha que aprender, encerrou. Como não fazia mais sentido. Parou de fazer sentido total, tá? Então aqui tem uma coisa de você confiar nas suas raízes. Confiar que você tem raízes com muita sabedoria. Afinal de contas, os povos originários que aqui chegaram primeiramente, né? E historicamente, inclusive, tem, né? Se a gente pesquisar, né? Ali mesmo na Amazônia, né, foram eles que, por milhares de anos, através dos seus saberes, foram construindo tudo aquilo que é hoje. Com as várias experimentações de cada árvore, de cada planta, de como que ia fazendo, né, as transmutações ali, enfim, das sementes. Então, mas livre-arbítrio, né? Aqui, para quem quer atravessar esse processo de sombra, para quem quer expandir, para quem quer de verdade sair desse limbo emocional, que é isso que eu tô sentindo aqui. Tem aquarianos aqui que entrou num limbo emocional. A gente pode passar, meus amores, 30, 40, 50 anos, 60 anos, eu diria. Que eu conheço uma pessoa com mais de 60 anos, que agora ela começou a acordar assim e ver que tinha camadas mais profundas para ela olhar sobre a ancestralidade dela. Quando quando está no nosso caminho, quando nós somos o descendente escolhidos pela nossa árvore genealógica, pode passar 60 anos, 70, vai chegar. E se a gente não consegue perceber por amor, a gente vai perceber no limbo, pela dor.
Então, aqui o que eu sinto é aquarianos que estão, assim, emocionalmente bem mexidos e que só vai conseguir resgatar essa força, resgatar esse emocional, resgatar essa coragem, quando aceitar que às vezes essa expansão toda que você está buscando, às vezes você quer um sucesso profissional, mas vai, e aí sempre volta alguma coisa, vai, mas sempre volta alguma coisa, é porque está faltando o principal, o essencial. Não adianta você querer ser uma fruta, dar bons frutos, você não sabe nem, você não tem conexão com suas raízes, é impossível, é impossível. Tem gente que talvez até ficou rico. Quem não conhece, né, a pessoa, não. Mas se você for olhar, às vezes a pessoa ela só tem dinheiro, mas a área de relacionamento dela é terrível. A área de saúde dela é terrível. Então, assim, entre você ser uma pessoa que você prospera financeiramente, enfim, ou você simplesmente vai vivendo, sabe? Talvez aqui até aquarianos para reavaliar valores de vida. Sabe? O quanto que talvez você não percebeu que você foi seduzido nesse processo de colonização, de acreditar que você tem que ficar comprando, comprando, acumulando, acumulando. Sei, gente. É sobre isso mesmo, a vida? Sobre acumular? Ou é sobre viver? Não sei, enfim. Eram duas cartas, eu vou devolver aqui, que eu só quero uma, por favor. Escudo do Sul, carta número 9. Inocência, criança interior. Vamos ver aqui. Tem um filtro dos sonhos ali, né? Com algumas coisas penduradas. Mas vamos lá. A carta do Escudo do Sul marca um tempo de retornar às partes infantis do ser, que não necessitam de máscaras. Observe se você não pode sentir-se mais humilde em sua presente situação. Equilibre trabalho com lazer e saiba harmonizar o sagrado com um lado mais irreverente. Em outras palavras, você precisará sentir-se mais leve e soltar as partes mais rígidas do seu ser antes de seguir adiante. Este pode ser um tempo bom para realizar alguns exercícios físicos, soltar músculos enrijecidos ou rir até desopilar o fígado. Deixe de sentir-se tão apegado às coisas. E lembre-se de viver com mais soltura e liberdade. Como é possível confiar verdadeiramente em alguma coisa ou em alguém se esta imagem refletida no espelho não é verdadeiramente a sua? A carta do escudo do sul afirma que a sua criança interior está tentando ensinar-lhe algo pertinente à sua atual situação. Escutar e confiar nesta pequenina voz pode recuperar um pouco da magia que ficou perdida durante a sua vida de adulto. Trate de lembrar-se sempre: o bom humor cura muitas feridas. Quanto mais a sério você levar o jogo, menos chance terá de ganhá-lo. Olha só. Então, realmente aqui, né, confirma o que eu tinha sentido ali antes. Não sei se foi nas cartas, enfim. Aquarianos que vêm passando por muitas situações onde o emocional foi abalado, né? E aí, com isso, você acabou se tornando, né, um adulto mais sério, mais rígido. E isso não significa que estou falando de você a vida toda. Às vezes foi um ciclo, uma fase, uma situação específica que você passou, tá? E aí, março está trazendo esse convite aqui, né? Agora entendi até o porquê, né, de trazer você para esse lugar de ficar mais na sua. Até para você conseguir acessar essas partes também de você até pensar assim, quem sou eu? Quem sou eu, se eu não precisasse usar essas máscaras?
sabe? Será que você tem usado muitas máscaras em vários lugares? Você tem receio de mostrar quem você é, sabe? Então aqui tem uma coisa de resgatar essa pureza mesmo da sua criança, essa autenticidade, né? Essa magia pela vida, né? Mês bom aqui, né? Falou sobre soltar músculos, então talvez você faça uma atividade física para ajudar a mexer nesses hormônios, né? Porque a atividade física ela é maravilhosa, né? Ela coloca a gente em estados hormonais muito bom, muito favoráveis, torna o ambiente do nosso corpo físico muito favorável e que reflete positivamente no emocional, tá? Então, se você for ficar mais na sua aí, coloca lá filmes de ou séries, documentários de para você dar risada, sabe? Memes, piadas, colocar você nessa energia, sabe? Para você sair desse lugar da rigidez que falou aqui. Bom, Aquário, meus amores, é isso. Espero que possa ter te auxiliado em algo. Se te auxiliou, tá? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu estou aberta ou eu estou aberto para resgatar-me. Eu estou aberto para renovação, como a Xalufan trouxe. Eu aceito a renovação na minha vida. Eu estou aberto para esse novo ciclo, enfim, o que ressoar no seu coração, né? Que não seja uma frase fixa que eu vou falar aqui, mas trago várias para você sentir aí, né? Eu estou aberta para olhar para a minha ancestralidade, né? Ou estou aberta para trilhar um novo caminho, né? Por que não? Pessoal, deixa aí se aparecer para vocês, hype esse vídeo, se inscreve se você não se inscreveu ainda. Se ficou dúvida, quer confirmar, quer olhar, me chama no link da descrição, que a gente abre os oráculos aqui somente na sua energia, vai ser um prazer. No mais é isso, nos encontramos no próximo vídeo. Olhe também os demais vídeos, né, de aspectos fortes do seu mapa, mas não se prenda, porque temos os 12 signos no nosso mapa. Então, o título que te chama a atenção, clica lá, assiste. Sim, pode complementar com toda certeza essa mensagem, tá? Então, não necessariamente, obrigatoriamente, só Lua, só ascendente, só o planeta. Não, gente, o nosso mapa tem os 12, tá? Não se limitem, não se limitem, tá bom? Beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.